Hoje vamos falar dessa carta aos Efésios, desse alinhamento. Eu tenho ministrado muito sobre isso, né? Uhum. Estava estudando um pouco sobre Efésios e eu estava. Às vezes a gente entra em alguns lugares assim que, por curiosidade, é bom, né? Eu via que alguns religiosos assim e críticos, aqueles mais críticos, eles ficaram em pânico quando eles leram Efésios, porque eles falam, mas não pode ser Paulo que escreveu essa carta, porque Paulo ficou 3 anos lá e ele escreve uma carta tão poderosa para a igreja, não só a igreja de Éfeso, porque o interesse do Senhor é que essa carta chegasse a todos, e essa igreja não foi só para Éfeso, né? É uma igreja Não, para o dia de hoje, para um alinhamento que Deus deseja hoje. E eu comecei a rir, porque as coisas vão se encaixando, né? Eles até pois é. falam, a carta que ele escreve aos Romanos, que é um lugar que ele não morou, ele manda um abraço para todo mundo. Paulo parece um brasileiro, aquele abraço, aquele abraço. E Éfeso, que ele passou 3 anos ali, ele escreve uma carta muito pontual, muito bíblica mesmo, muito direcionada para que o povo mude de atitude, para que o povo entenda como Deus quer enxergar a igreja, né? Assim, ó, igreja, se você se alinhar e viver isso que está escrito aí, você vai agradar o meu coração. Então, aí nós entendemos que é o que Deus deseja hoje, né? É a vontade dele alinhar o nosso coração para receber o que ele vai fazer e para saber lidar com tudo que ele vai derramar sobre nós, né? Então é um alinhamento. Então eu quero te escutar. Quero te escutar. O Denard entrou aí, nosso amigo, Oba! apóstolo Denard. Uma honra tê-lo aqui conosco. Tem grandes homens de Deus entrando aí nessa live. Oh, glória a E, Deus. e nós estamos aqui, Mike, para somar, né, nesse reino, viver o que Deus quer que nós vivemos. E você, para mim, é uma referência como um. Eu falo sempre isso, né? Deus nos deu de presente o Mike, né? E um produto importado que nós tomamos posse, registramos brasileiro. e, e eu te escuto 2, 3 horas, Passei fácil, pela porque alfândega, passou pela fui alfândega. carimbado. E eu estava estudando, né, que quando Paulo ele dava aula em Éfeso, ele dava aula das 11 às 4 da tarde, e todo mundo ficava ali escutando ele, né? Então você é uma pessoa assim, que eu te escuto também por 4 horas, porque tem, além de você ser um profeta, eu te enxergo como um profeta, você tem muito essa veia de mestre, então tem muitos que precisam, muitos jovens queimando hoje, mas precisa ouvir os mestres, os, os Abraão, né, para a gente caminhar conforme Deus deseja. Então é uma honra estar aqui com você, você é meu amigo, e eu te respeito a unção que está sobre a tua vida e quero te ouvir sobre essa carta tão pontual que nós conversando. Você disse que era uma base bíblica para o que Deus quer fazer nesses dias, então isso é muito Sim, violento. sim. Eu quero te escutar, meu amigo. Amém. Oi, entrou o Victor. Tudo bem, Victor? Então, Felipe, deixa eu só agradecer muito, né? Você perseverou 2 vezes e os poderes estavam contra. É, E vamos ver se agora, eu creio que é chegado o momento da gente poder, vamos dizer, começar uma sim, conversa sobre Éfeso. amém. Eu falei com você no início porque Deus tem me dado uma palavra sobre o próximo derramar do Espírito Santo, Amém. como as águas das cataratas do Iguaçu são 12 vezes maiores que Que Niágara, com que o derramar em Toronto foi comparado profeticamente. Assim será o próximo derramar 12 vezes mais do que se viu em Toronto. eu São as creio. águas que Deus quer derramar sobre a igreja brasileira e outros lugares, mas a igreja brasileira vai fazer parte desse último mover como, eu creio, uma nação precursora
uma das primeiras nações onde vai acontecer, né? Amém. Como, por exemplo, Deus escolheu Toronto, foi escolhido um lugar. Eu creio que os olhos do Senhor estão sobre o Brasil. Ele tem profetizado isso durante muitos anos. E para eu entender como seria isso, Deus me levou a palavra, tá? Porque eu creio que toda palavra profética que vem do Senhor, tá, é baseado na palavra. Sim. Você vai ter não somente respaldo, você vai ter base na palavra, tá? Então, Deus usou essa palavra na minha vida para me despertar em relação a uma série de coisas, né? E é justamente isso que, quando você falou de estar concentrado e ligado na carta aos Efésios, eu me animei. Por quê? Porque eu creio que a gente vai encontrar ali o tema alinhamento para o início do que aconteceu e alinhamento como palavra profética em Apocalipse 2. Sim. Essa palavra alinhamento, o Espírito Santo começou a falar comigo em 2016. E eu comecei a liberar isso pouco a pouco, pouco a pouco. E aí eu comecei a perceber que outros estavam falando. 2017, 18. No final de 18, eu comecei a ouvir isso de pessoas em outras nações. E pelo fato de falar inglês, facilitou muito para mim acessar certos sites ou gravações, né, de outras nações. E eu pude averiguar que até 2018, Deus estava falando claramente com o corpo de Cristo sobre alinhamento. Tá? Não era uma coisa só, era uma coisa geral. Não era num lugar só, numa região só. Não era uma palavra direcionada a um local, e sim uma palavra para o corpo de Cristo. E foi nisso que eu faço uma comparação. Em 1996, quando Deus começou a falar comigo sobre adoração 24/7 e sobre o tabernáculo de Davi, eu não sabia que o Espírito Santo estava falando a mesma coisa com outras pessoas no mundo. Mas ele estava. E até 2005, entre 2005 e 2010, é que eu percebi, porque eu tinha acesso, que justamente durante aquela década, tá, ele estava falando sobre esse mover 24/7, sobre as salas de oração, intercessão e adoração. O que eu falo, a convergência de adoração, ministração ao Senhor, intercessão e profecia que vem pelo Espírito Santo. Amém. E eu digo isso porque profecia que vem da nossa alma, Deus não tem compromisso. Não. Eu acho que a gente tem aprendido isso, alguns a duras penas, outros percebendo logo e começa a ter maior temor do Senhor e começa a guardar um pouquinho. Vamos ver se realmente Deus está falando, se é uma coisa da minha alma. E eu posso dizer que quando eu comecei a perceber que era alinhamento, Deus me levou de volta, justamente o que eu quero falar com vocês hoje, e quem sabe a gente continua mais alguns dias, algumas semanas, como a gente até comentou uma vez. Porque para falar tudo hoje, só para todo mundo entender, se a gente vai falar, você citou a carta aos Efésios, tá? Então, se a gente vai fazer jus para entender a carta aos Efésios, a gente tem que ler Atos 19, onde Paulo foi para Éfeso e onde a grande explosão do reino, um terremoto, chegou no mundo gentil. Mas se a gente vai falar sobre isso, a gente tem que falar sobre a vida missionária de Paulo. Então a gente tem que voltar para Atos 13. Até 18, a primeira viagem dele, a segunda viagem dele, porque para Éfeso e esse momento,
Foi a terceira viagem dele, Terceiro. tá? E eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Mas para falar sobre isso, a gente vai ter que perceber que a gente tem que voltar para o ministério de Jesus e a igreja primitiva, tá? Porque é nisso que nós vamos encontrar a base. Sim. E depois de falar sobre isso, a gente vai ter que falar sobre as cartas aos Colossenses, porque foi consequência do que aconteceu em Éfeso. A gente vai ter que falar sobre as duas cartas escritas de Paulo para Timóteo, porque ele estava pastoreando a igreja em Éfeso. E nessas cartas a gente começa a perceber o declínio. Tá? A gente não sabe quantos anos tinham se passado, mas já podemos observar que Paulo está falando com Timóteo, capítulo 5, tá? 1 Timóteo 5, ele está falando sobre a disciplina de presbíteros que são flagrados em pecado. Sim, sim. Então, ele não está escrevendo isso ao léu. Não. Ele não está escrevendo, se um dia por acaso acontecer que... Não, estava acontecendo. Uma correção. Tá? Exato. E se a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter que falar sobre um outro pastor que foi para lá, que foi o João. E a primeira, e segunda e terceira carta do João para a igreja, provavelmente ele escreveu quando estava pastoreando a igreja em Éfeso. E o seu evangelho. Provavelmente ele escreveu enquanto ele estava lá. E a gente vai ter que falar finalmente sobre as cartas, né, de Jesus ditadas para o João escrever para as igrejas. Então, só eu faço essa observação e faço questão de falar sobre isso. Por quê? Maravilha. Porque a gente, de repente, tem uma abrangência de palavra, tá? Que nós não estamos falando de uma passagenzinha. Não. Nós estamos falando de várias cartas, tá? De pelo menos que envolvem duas pessoas, três pessoas escrevendo, envolve João, envolve Lucas, envolve Paulo, tá? Tudo escrevendo suas cartas, tá? E os seus materiais, tá? Tudo inspirado pelo Espírito Santo, tá? E aí eu acho tremendo isso aí. Mas vamos lá, então. Porque vamos começar. Vamos começar. Porque antes de falar sobre a carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Efésios porque o que aconteceu em Éfeso foi singular. Sim. Tá? E aí eu quero dar uma tarefa para todo mundo que está nos ouvindo. Tá? Você vai fazer um estudo sobre as viagens de Paulo. Tá? Vai na palavra, veja os capítulos sobre isso. É de Atos 13 em diante. Tá? Leia, faça uma lista. Primeira viagem, Paulo visitou quais cidades? Segunda viagem, Paulo visitou quais cidades? Terceira viagem, Paulo visitou quais cidades? A outra viagem, Paulo visitou quais cidades? Aí você vai poder isolar cada viagem e a partir daí você vai avaliar o que aconteceu quando ele foi na primeira viagem. O que aconteceu quando ele foi na segunda viagem? E depois na terceira viagem. Agora eu quero... Vai, fala. Não, que a terceira viagem é essa, né? Mas teve duas atrás, né? Agora, deixa eu introduzir aqui um comentário pessoal sobre minha vida. Tá? Amém. Porque eu não sou Paulo. Tá? Mas eu posso é muito mais fácil eu me comparar com Paulo do que eu me comparar com Jesus. Mas eu acho que dá para eu me comparar com Paulo. Sim. E é interessante porque na minha vida Deus me chamou. Eu tinha 18 anos, já 17 anos, e Deus me chamou ao ministério. Eu tinha 20 anos e Deus
abriu a porta e falou para eu ir a primeira vez para o Brasil, né, em 1976. Uau. Voltei com a minha esposa para começar a nossa vida missionária no Brasil, trabalhando com a igreja, tá, em 1983. Beleza. Trabalhei no início como diretor de acampamento para me aculturar, aprender a língua, adaptar a nossa vida à vida brasileira, etc. Deus nos deu muita graça e muitas experiências. Tinha muita coisa que eu não conhecia da cultura brasileira. Na verdade, eu fui para o Brasil me despindo de qualquer preconceito. Tá? Eu tinha conhecido algumas coisas quando eu fui para o Brasil em 76, tinha conhecido o interior de São Paulo, cidades como Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Tupã, Panorama. Depois nós fomos para Três Lagoas, eu conheci Maringá, Londrina, lógico, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, nós passamos um tempinho. Então eu tinha um pouquinho de contato, tá? Mas não formei, vamos dizer, uma opinião. Tá? Tive experiências que começaram a fazer uma base. E nos primeiros 2 anos a gente foi para aprender a língua e aprender a cultura. Graças a Deus, muito bom. Mas tinha uma coisa que eu não conhecia nada. Eu não tinha nenhum ponto de referência, que foi o Espiritismo. Eu não conhecia nenhuma forma de Espiritismo aqui nos Estados Unidos. Eu não tinha visto ninguém endemoniado. Não tinha ministrado libertação para ninguém. Então, tudo que se falava na palavra sobre cura, sobre libertação e o ministério de poder de Jesus, eu desconhecia. Sim. Tá? Eu fui para o Brasil com um grupo mais tradicional. Tá? Passaram-se os anos, tá? E de repente eu me deparo com uma realidade. Tá? E Deus fala comigo. Ele me mostrou justamente o Paulo. Na sua primeira viagem, Paulo, a gente vai lembrar que ele foi para a cidade de Filipos. Tá? E lá tinha uma menina pitonesa que tinha um espírito de adivinhação e que falava. Ele demorou 24 horas, no mínimo, para repreender esse espírito. Sim. Por quê? Paulo não andou com Jesus e os discípulos. Não. Ele não tinha visto Jesus libertando milhares e milhares de pessoas, como os outros discípulos tinham visto. Era novo para ele também. Eu creio que sim. Sim. Tá? E nisso, ele não sabia o que fazer. Finalmente, ele saca o que está acontecendo, ele age. E ele liberta a menina. Isso, tudo que aconteceu em seguida, as pessoas que estavam ganhando com as adivinhações, etc., etc., ficaram com raiva dele. Beleza. Tá? Mas nisso eu comecei a perceber uma coisa. Eu era como Paulo. Eu não sabia o que fazer. Eu cheguei em 1992 a atuar como presidente de um seminário. A gente começou a fazer a pergunta para Deus: Senhor, o que a gente ensina para formar pastores para a realidade do Brasil? E os 2 brasileiros que estavam estudando isso comigo, ambos vieram de famílias espíritas. Um chamava André Luiz. Para você, quem conhece, sabe que é o nome de um dos médiums mais famosos no espiritismo. Sim, sim.
Eu só estou falando não para você, mas para os nossos ouvintes. Sim, Muitos sim, jovens não sabem disso hoje. sim. E com isso, eles começaram a mostrar para mim a importância do Ministério de Libertação. Como bom professor de seminário, eu peguei e fiz uma biblioteca, tá? De todo o espectro teológico, de catolicismo, para assim há ministérios católicos que ministram libertação, Sim, até os mais pentecostais que tinham, tá? E aí eu vi em tudo isso um fio de ouro. uau. Eu podia ler uns 20 livros sobre isso, tá? Nenhuma experiência, porque quando manifestava, eu corria, eu me escondia. Para minha vergonha. Eu estou rindo agora de nervoso, tá? Sim. De vergonha. E nisso, eu estava lendo e observando tudo isso, e o Espírito Santo, um dia eu estava avaliando e orando, e Deus vem e fala, você e o Paulo, ó, assim, ó, ambos não sabem o que fazer. Grande missionário você, hein? Meu Deus. Grande missionário. Só que com isso, o Espírito Santo usou esse momento para fixar algo. Porque o Senhor disse para mim, eu não quero que você seja como Paulo. Sim. Eu quero que você seja como Jesus. Cristo. Eu não te dei o meu Espírito para reproduzir Paulo em você. Amém. E sim Amém. para reproduzir Jesus em você. Glória a Deus. E eu quero que todo mundo que está nos ouvindo ouça isso como base, como padrão para o próximo derramado do Espírito Santo. Amém. Deus está desejando reproduzir a vida e o ministério de Jesus em todos os discípulos. Glória a Deus. E nós que somos ministros, aí eu vou dizer apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, nós fazemos parte dessa formação de todos os filhos de Deus. Nós precisamos mudar muito a nossa mentalidade, porque o próximo mover não é para os bambambam, tá? A Deus vai manifestação dos filhos. Exatamente, a Essa é manifestação a dos palavra. filhos. Exatamente. E o que é interessante é que Paulo, a gente observa na sua primeira viagem missionária, que ele teve algumas experiências. E ele volta, ele conta os testemunhos, ele fica feliz, mas tem alguns problemas. Tanto é que ele começa a segunda viagem com uma briga. Sim. Não quero levar o Marcos. O Marquinhos, tadinho do Marquinhos. Só que nisso eu observo que Paulo, ele começa a ministrar, ele chega. A gente precisa entender entender e avaliar a mente humana de Paulo. Ele tinha a missão de levar o reino de Deus para os gentios. Então, qual é o padrão que está na cabeça dele? Ele era contra a pessoa de Jesus. Ele não era contra, porque ele não sabia o que Jesus estava fazendo. Ele sabia. E ele está pensando, vai acontecer na cidade onde eu for a mesma coisa que acontecia quando Jesus esteve aqui. Mas não estava acontecendo. Vamos pegar Atos 17. Paulo passa em Atenas. Atenas e Roma são as duas cidades principais do Império Romano. Tá? Lógico, Roma, né, nesse momento de auge, mas Atenas era, antes de Roma tomar toda a terra, todo terreno que tomou e conquistou, a Grécia. Sim. O Império Grego que dominava. Da onde? De Atenas. Então, quando Paulo está indo para Atenas, ele está pensando,
Essa é a cidade estratégica. Se eu tiver um efeito aqui ministerial, aqui vai espalhar. Vai explodir. Meu Deus do céu! Tá? Atenas muito mais do que Éfeso. Eu queria que a gente visse isso. Tá? Tá bom. E ele vai. Só que ele sai de lá zombado. Não acontece o que ele queria. Eu não sei se você já teve. Eu tive o privilégio de estar no Partenon, em Atenas. Não. Eu vi também o templo de Zeus, tá? De Júpiter, em Atenas. Então, eu pude ver algumas coisas de perto. E os resquícios hoje do mesmo espiritismo. Também eu quero falar isso para todo mundo. Esse é o problema que eu tive como teólogo. Eu via a magia, tá? Artes mágicas de Atos 19, ou seja, as coisas que eles faziam espiritualmente naquela época, eu via como mitologia, como fui ensinado no colégio. Sim. Como no colégio, quando eu estudei latim, nós lemos os livros de mitologia, tá? Em latim. Olha. Mitologia romana. Tá? Então, o problema é que depois que Deus abriu os meus olhos em relação ao espiritismo, jamais eu vou chamar Umbanda de mitologia. Sim. Jamais eu vou chamar Candomblé de mitologia. Jamais eu vou chamar catecismo de mitologia. Sim. Por quê? Porque eu sei que as entidades são demoníacas e são enganosas, mas são reais. Sim. E estão estragando a vida de muita gente. Sim. Então, eles não são mitos. Eles não são... não é uma ficção que alguém inventou. Na verdade, as suas histórias são invenções mentirosas, tá? Dos demônios para enredar o ser humano na mentira e segurar o ser humano da mentira. Aprisionar, exatamente. A gente precisa entender as religiões dos tempos de Paulo e do avanço da igreja assim. Não existe mitologia. Não. Só existe quando a igreja vai de Jerusalém até os confins da terra, só existe espiritismo de várias formas. Os nomes mudam, mas as histórias são iguais. E eles são os mesmos, né? Sim. Tudo ser demoníaco, querendo enredar e aprisionar. Tá? Então, e manipular a vida das pessoas. Exatamente. Então, uma vez que eu comecei a observar o mundo que Paulo estava, que ele foi enviado pelo Espírito Santo, e o mundo que ele estava inserido, eu falei, peraí, eu nunca pensei que Paulo estava sendo inserido num espiritismo romano e grego como eu fui no espiritismo brasileiro. Mas abriu minha mente e fez todo sentido. Estou entendendo. Só que Paulo mesmo estava aprendendo mais sobre isso. Sim. E como ministrar. Ele vai para Atenas, ele sai de lá zombado. Ele não sai feliz. Eu sei que ele encontrou um ponto para pregar e ele achou que seria muito bom. Mas se a gente observar o resultado não foi o que ele queria. Ele queria uma bomba. Ele queria um Hiroshima espiritual. Ele queria explodir o Império das Trevas. Bom, ele sai de lá, passa em algumas cidades, tem algum impacto, porque ele visita alguns judeus, eles sentam, ouvem a palavra tal, mas aí ele cai em Corinto. Agora, Corinto era uma outra cidade importante, porque era uma cidade do deus Apolo.
Sim. Deus de profecias, Deus de oráculos. E é por isso que foi escrito na carta sobre dons espirituais, amor, e especialmente capítulo 14 de 1 Coríntios sobre profecia. Eles estavam Porque, se perdendo com os dons, né? exatamente, eles não estavam fazendo distinção de dons falsos das trevas, pessoas que estavam agindo pelos espíritos. Ele fala em 1 Coríntios 12, eu quero escrever para que você não seja enganado. Antes vocês eram guiados pelos ídolos. Sim. Olha só o termo que ele usa. Exatamente. Como filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, antes vocês eram guiados por espíritos que estavam agindo por causa do seu contato com esses ídolos. E ele saca muito bem o negócio. Tá? Bom, só que em Corinto, o seu ano e meio que ele ficou lá, também não foi um tempo tão gostoso. A explosão que ele esperava. Não, a gente lê as cartas, problema de unidade, problema de imoralidade, problema de irmãos julgando e processando outros irmãos, tá? Muita carnalidade, tá? Então, eles têm que ensinar sobre dons espirituais por causa da confusão, sobre a ceia do Senhor por causa da confusão. Se a gente entende, ele tem que explicar sobre a ceia do Senhor, porque ao invés de celebrar a ceia do Senhor como Jesus passou para os discípulos, eles estavam fazendo bacanal. Relaxado, né? Eles tinham conhecido uma festa que envolvia vinho. Era o deus do Bacchus. Tá? Bacanal vem disso. Então, literalmente, a orgia vem das festas bacanais. Tá? As festas para esse deus chamado Bacchus. Tá? Eles pegaram isso e trouxeram para dentro da igreja. E ao invés de celebrar a ceia do Senhor, eles celebram se bebendo, se embriagando, etc, etc. E aí, atendendo às questões da carne, mas nada do espírito. Paulo tem que escrever por causa dessa confusão. Tá? Ele tem que escrever sobre a prostituição, meu Deus do céu. Por causa da confusão. Ele tem um genro que está de caso com a sogra nessa igreja. Então, imagina, ele está, Deus, o que eu faço? E eu falo sempre sobre isso, porque o que acontece no final dessa segunda viagem, para mim, Felipe, isso prepara ele para o que vai acontecer em Éfeso. Tá? Eu vou ler de Atos 18, 18. Tá? Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Paulo sai de Corinto na companhia desses dois. Ele está indo para Jerusalém e ele faz um voto. Agora, eu não vou dizer que é uma concordância universal, tá? Mas a maioria dos teólogos entendem que ele fez um voto aqui de nazireado. Esse voto de nazireado tem a ver com o propósito da gente. A gente diria nosso chamado. Paulo, nesse momento, ele não estava buscando um cavalo melhor para fazer suas viagens. Ele não estava pedindo um navio pessoal para ele poder navegar de um lugar para o outro. Ele não estava pedindo casa de praia. Ele não estava pedindo joias. Ele não estava pedindo roupas especiais. Ele estava em crise. Exatamente. Crise
de propósito. Ele estava dizendo, eu sei que Deus me chamou para levar o evangelho do reino aos gentios. E olha a primeira viagem, pouco resultado. Olha a segunda viagem, confusão. E eu saí da cidade mais estratégica no mundo grego, zombado. Ele está numa crise. Tá? E ele para, ele busca o Senhor. Raspa a cabeça, ele está dizendo assim ao fazer esse voto. Deus, eu sei que não está acontecendo aquilo que eu tenho no meu coração que devia estar acontecendo. Mas o problema não está no Senhor. Está em mim. Aleluia. E ele entra no Isso é uma momento... chave, Mike. É. Uma chave. Ele entra num momento na sua vida de desespero espiritual. Que eu creio que foi gerado pelo Espírito Santo. Sim. O próprio Senhor queria falar com ele, queria revelar coisas para ele, mas enquanto ele estava ativo, né, preocupado com isso, com aquilo, ele não estava dando atenção para o Senhor. Tá? Porque o apóstolo quer dizer o enviado, né? Sim. Ele é enviado para uma comissão. Então, ele é comissionado a fazer o que Deus quer fazer, não o que ele acha que vai acontecer. E essa foi a crise, né? E essa é uma coisa que a gente precisa tornar mais abrangente. No mundo romano e grego, havia uma frota. E o comandante da frota era chamado de apóstolo, o enviado de Roma para implantar o Império Romano, os valores, princípios do Império em outro lugar. E o navio desse comandante era chamado de apóstolo. O comandante, apóstolo. Mas também a frota, apóstolo. Nós estamos precisando entender, nesse momento, que o corpo de Cristo tem uma função apostólica. Exatamente. Que pertence a todos. Que pertence a todos que querem ser cristãos de verdade. Filhos de Deus de verdade. Tá? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é apenas na família de Deus como pai e mãe são na família natural. Não é para ser algo assim místico, um apóstolo. Não, não, não. É apenas algo que Jesus concedeu a essa pessoa para ajudar a formar a família. Todos nós temos uma parte desse envio. Exatamente. Cada geração, cada cidade, cada firma, cada escola, etc, etc. E é muito importante a gente entender isso hoje. Sim. Eu falo isso tendo feito parte do mover apostólico no Brasil. Eu estava entre os primeiros ali. Então, é nisso que ficou desviado aquele mover. Formar apóstolos e não um corpo apostólico. Sim, entendeu? Sim. Um corpo apostólico que vota e não um corpo apostólico como Jesus tinha, de 120 discípulos que estavam esperando pelo derramar do Espírito Santo. Né? Mas a gente vai chegar nisso mais ainda. Amém, amém. Agora, nesse momento, Paulo está nesse desespero e olha o que acontece. Chegados a Éfeso 19, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Ou seja, ele sai, faz um voto, ele passa, visita o pessoal que está na sinagoga, que era o costume dele,
E eles estão, Paulo, você é um pastor sem igreja, nós somos igreja sem pastor, é um casamento feito no céu, fica aqui com a gente. E ele fala, não. Hoje em dia, se um pastor fizesse isso, seria mal falado até a terceira geração. Atos Mas 18. Paulo, Estão perguntando qual o texto aí. Atos 18. Atos 18, versículo, a partir do 18 em diante. Então, é interessante porque a ação de Paulo expressa, pessoal, eu gostaria de ficar, mas eu não tenho o que vocês precisam. Eu já fui para Atenas e não deu certo. Eu já fui para Corinto e não deu certo. Éfeso, onde ele chega a primeira vez, Éfeso é a cidade principal dessa região do Império Romano nesse momento. Sim, a capital. Todo mundo é capital da região, tá? De Roma. Mas é a cidade de influência espiritual por causa de Diana. Diana, sim. E o que está acontecendo nesse momento é que pessoas estão vindo, fazendo romaria de todo o Império Romano para aprender, porque a Diana também é deusa de profecias, de oráculos. Sim. E encontraram, arqueólogos encontraram o que chama escritos de Éfeso. Livros e livros e livros de encantamentos e agouros, onde eles estavam fazendo o que eu chamo conferências proféticas das trevas para ensinar a profetizar. Meu Deus. Do lado das trevas. Sim. Ô Mike, esse templo, o templo de Diana, ele tinha 127 pilares de 20 metros cada um. O tamanho disso. Era a cidade que, estudando, ela tinha 250 mil habitantes. Tirando Roma ali, com 1 milhão ali, né? Depois Atenas. Ela tinha 250 mil habitantes. Então, assim, imagina o tamanho disso. 127 pilares. E para a gente entender a importância do tamanho desse templo, que na verdade esse templo era o segundo, tá? Sim. Desculpa, o terceiro. O primeiro foi destruído por um homem, o segundo foi destruído pela natureza, e eles reedificaram, e esse de Paulo é a segunda reedificação. Edificação, reedificação, segunda reedificação. Tá? Só que o tamanho é interessante, porque quando você compara com o Partenon, é maior que o Partenon. Sabe o que quer dizer isso? Esse negócio na época, construir um templo maior do que o templo dos outros, o Partenon era o templo de todos os deuses. Sim. Tá? Agora, construir um templo para Diana maior ainda é uma declaração da importância de Diana na cultura romana nesse momento. E Paulo está enxergando isso, já dizendo, pessoal, me desculpa, mas já fui para Atenas e não. Corinto e não. Então eu sei que eu não tenho o que vocês precisam. Tá? Agora, eu queria continuar, porque eu quero chegar para terminar esse num ponto onde a gente vai deixar um gancho. Tá? Despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então ele volta para o lugar de onde ele foi chamado. Lembra Atos 13? Ele estava numa reunião com outros, em oração e jejum, e o Espírito Santo disse, separa para mim. Ele voltou para essa igreja. Ele voltou para o lugar onde ele foi enviado, onde ele foi chamado. Isso para mim já indica o que está acontecendo.
Ele voltou para aquele lugar para dizer, tá bom, Senhor, agora sei que eu fui enviado, mas, por favor, fala para mim como é que eu devo fazer. Porque eu acho que eu fiz do meu jeito até agora. É. Que maravilha isso. 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Ele voltou via terrestre e visitou as igrejas da primeira viagem. Tá? Então, 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Toda vez nós precisamos entender, toda vez que nós ouvimos Cristo, eles ouvem Messias. Messias. O problema que a gente tem em usar a palavra Cristo é que está muitas vezes desvinculado de tudo que Deus tinha preparado usando a palavra Messias. Tá? Jesus é o Messias é Jesus. Amém. Tá? Isso é importante a gente observar aqui uma coisa. Como é que Deus, ou quem que Deus usou para preparar o caminho de Jesus? João Batista. Ah, é? Então, João Batista preparou o caminho do Senhor. Vamos falar sobre alinhamento? Tá? Olha uma coisa interessante. Ô, Mike, Paulo não... só um ponto aqui. Aquela música que aquele adorador compôs há pouco tempo, Eu Quero Conhecer Jesus. Eu até colocaria o nome dela, Eu Quero Conhecer o Messias, né? Uhum. Em cima do que você está falando, porque a primeira vez que eu escutei uma música tão inspirada pelo Espírito Santo, na minha opinião, eu falei, peraí, mas eu já conheço Jesus, mas ela te leva a entender que eu quero conhecer o Messias, o que ele deixou para que eu faça, quem é ele, na verdade. Não de ouvir falar, mas de seguir os passos dele. Eu sei que você vai chegar nisso, né? Então, assim, é tremendo. Você vê que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, o Alessandro, né? Alessandro Vilas Boas, e escreveu uma música para a igreja. Falou, eu quero conhecer Jesus. Mas não é conhecer o Jesus que o filme de Hollywood nos ensina, o que as novelas falam, mas é o Messias, né? O ungido, né? O separado, né? E entender o que ele quer fazer. Exatamente isso que você vai entrar agora aí, só para o povo entenda essa parte. Amém. Que é muito importante isso, Felipe, porque a gente tem conhecido Jesus como Cristo, mas a gente não sabe o backstory, o fundo bíblico, tá? O conteúdo bíblico, a bagagem bíblica e profética que tem por trás dessa palavra Cristo. Que os judeus já conheciam e não queriam aceitar. Nos milagres que só o Messias poderia operar. Porque eles formaram uma ideia do que eles queriam. Exatamente. E aí, quando ele chega, não foi o que eles queriam, né? Bom, interessante observar aqui, Paulo não fica em Éfeso, mas quem estava ali, quem ficou um tempo, foi Apolo. E qual foi o ministério dele? De João Batista. E sabe o que é interessante para mim? Isso significa que
20 anos depois, ainda está sendo ministrado o batismo de arrependimento pelo pecado, como João tinha feito. Tá? A gente vai observar isso, vendo, e é nisso que eu quero enxergar, eu quero fazer um encerramento aqui. Acontecendo que, estando Apolo em Corinto, olha só, Apolo, ele volta para o lugar de onde saiu o Paulo. Por quê? Aí eu vou fazer uma observação que eu acho que o Espírito Santo leva ele lá justamente para colocar uma base sobre arrependimento. Sim. Algo que talvez faltasse. Porque para entender o Cristo, nós temos que passar pelo caminho do arrependimento. Exatamente. Tá? Tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E ali, achando alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. 20 e tantos anos, talvez 30 anos depois, está sendo ministrado o batismo de João ainda. E dignamente. Sim. Não é algo que não devia ser. Arrependei-vos. Exato. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Quero parar ali. Eu sei que todo mundo gostaria que eu lesse a próxima frase, mas eu estou querendo ver uma outra coisa nesse momento. Alinhamento. Amém. Eu gostaria de observar com vocês que está havendo aqui um alinhamento na vida de Paulo, no entendimento dele ministerial. Ele chega em Éfeso e ele faz o que ele não fez em nenhuma outra cidade que ele foi. Exatamente. Tá? Isso revela para mim que ele recebeu do Senhor o que ele estava buscando. Uau. O modo pelo qual ele devia ministrar. A base da nova aliança, que é diferente da velha aliança. Paulo entende muitíssimo bem a velha aliança. Sim. E essa aqui é a primeira vez que ele entende o segredo da nova aliança, Uau. que é o Uau. Espírito Santo em nós. Glória a Deus. Antes de falar qualquer outra coisa, ele chega lá e fala: pessoal, vocês receberam o Espírito Santo? Como se na revelação que ele tinha buscado, o Espírito Santo tinha falado: nada Jesus fez sem o Espírito Santo. Nada. Nada. Absolutamente. Então, Paulo, você não vai poder fazer nada se você não tiver. Mas aí eu queria que todo mundo percebesse aqui. Paulo estava dizendo: eu não posso ser um ministro sozinho. Eu tenho que fazer discípulos. E o que diz em seguida? Tá? E versículo 7. Eram ao todo, o quê? Uns quantos? 12. 12. Agora, não vem me falar sobre G12 nessa hora. Vamos falar biblicamente. Está havendo um alinhamento. João preparou o caminho de Jesus, que fez discípulos, começando com 12. Apolo preparou o caminho para Paulo, que agora, no mesmo espírito,
e com a mesma intencionalidade, começa a trabalhar com 12. Com 12. Eu estou vendo o quê? Alinhamento. Alinhamento. Tá? 12 é o governo, né? Sim. Aí antes de falar sobre vamos falar o valor profético de 12, etc, etc, eu quero simplesmente observar o mais óbvio. Tá? Por quê? É nisso que a gente vai poder percorrer para chegar em outras coisas mais profundas. Às vezes a gente pega as coisas profundas e não passa pelo simples para edificar. Então, eu desejo muito observar, peraí, pela primeira vez, já é a terceira viagem, estamos vendo uma mudança que está fazendo um alinhamento com o padrão, ministério padrão, que é de Jesus. Amém. Amém. Ô Mike, você sabia que a primeira viagem o Paulo era o reserva, né? O alinhamento, né? Dentro dele. A Bíblia fala Barnabé e Saulo, né? Então ele começou como reserva, né? Ele não foi o titular. Então ele precisou foi como acompanhante. Né? Exatamente. Ele tinha que aprender. Sim. Isso é lindo demais. Então, quero, porque já são 10 horas, eu gostaria que a gente fizesse mais no futuro. Sim. E a gente, a partir daqui, é longe, porque aí nós vamos mensurar primeiro o que aconteceu em Éfeso. Sim. Tá? Porque aí a gente vai entender a carta aos Efésios, as cartas para Timóteo, as cartas de João, e depois a carta em Apocalipse de Jesus para as igrejas. Amém. Que é o que fala também para todos nós hoje. Glória a Deus. Quem quer? Quem quer? Deixa aí, eu quero. Olha lá. Quem quer? Se manifesta aí. Amém. Eu quero. Eu topo, eu só tenho tempo. Mas, ó, eu queria que todo mundo visse que, até na vida de Paulo, foi extremamente importante essa questão do alinhamento. Sim. Há uma série de coisas que a gente vai observar que ficaram alinhadas para essa explosão. E, de verdade, eu quero mensurar com vocês na próxima. A gente vai fazer uma observação durante 1 hora. A gente vai observar N coisas. Mas essa foi a primeira vez que houve um impacto de uma cidade, uma região, numa cultura. Foi impactado por aquilo que foi derramado por causa de perguntar: vocês receberam o Espírito Santo? Meu Deus. E eu queria que todo mundo entendesse o motivo pelo qual eu não falo ainda sobre línguas e profecia é porque isso vem de brinde. Sim. Paulo não estava impondo as mãos para que as pessoas falassem em línguas. Ele não estava impondo as mãos para que as pessoas profetizassem. Até Saulo profetizou. Saul profetizou no Antigo Testamento. Tá? Sim, sim. Espírito de profecia vem sobre a pessoa, toma a pessoa independente. Sim. Ela profetiza. Sim. Tá? Agora, o motivo pelo qual ele impõe as mãos é no entendimento agora que todo discípulo precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Como é que eu sei disso? Porque quando ele escreve para os romanos, ele diz: e esses
são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Amém. Ele sabe que não tem como replicar a vida e ministério de Jesus se a pessoa não é guiada Pelo Espírito. pelo Espírito Santo. Tomada, e se eu posso usar a palavra com certa ousadia, é possuída pelo Amém. Espírito Santo. Sim, No bom sentido. sim, é o desejo dele. Ela se entrega totalmente para que o Espírito Santo faça tudo o que ele deseja fazer em nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Amém. Esse Tá. é o desejo dele, né? É. A palavra possuir vem de eu perco totalmente o controle de mim e alguém se apodera de mim. E se a igreja não entender que o Espírito Santo tem que se apoderar, nos possuir para fazer do jeito que ele quer fazer, aí o eu sou não pode ser eu sou. E ele tem que ser tudo, né, Mike? É. Agora, Maravilha. só ligando com a carta aos Efésios, Sim. em capítulo 5, quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso, anos depois, relembrando suas origens. Tudo nasceu com o batismo com o Espírito Santo. Amém. Tá? E eu não quero, ele está falando, a ênfase em Efésios 5 é, você não pode deixar essa base. Não. Como nós respiramos e não paramos de respirar, Uau. você tem que ser cheio e continuar sendo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ô Mike, tem uma frase do Billy Graham que ele chega um diácono para ele pastoreando, aí o diácono fala assim, ó, eu descobri que tem um outro diácono que ele está em pecado, viu? Ele está em adultérios. O senhor, pastor Billy Graham, o senhor precisa repreender ele. Aí ele olha para o diácono e fala, tudo bem, mas deixa eu só fazer uma pergunta antes para você. Você está cheio do Espírito Santo? Aí o diácono dá uma gaguejada. Não, cheio não, né? Assim, porque da mesma maneira que ele deu uma ordem, não se embriagueis de vinho, é uma segunda ordem, mas se enchei do Espírito Santo. Sim. Sim. Então é duas ordens, uma ordem para você não fazer e uma ordem que você tem que fazer. Sim. Então se você não está cheio do Espírito Santo, você está em pecado como ele. É maravilhoso isso. Maravilhoso. É isso aí. Maravilhoso. É isso aí. E essa, a igreja, os filhos, entendendo esse chamado apostólico para todos, é você entender que se a igreja fechar, você continua tendo a mesma intimidade e a mesma fé. Porque você não precisa de um templo aberto, porque você tem o Espírito Santo constantemente ali e você tem relacionamento, intimidade com ele. Então, muitos falaram assim, a minha fé esfriou porque a época a igreja fechou, porque você não tinha intimidade com quem você tem que ter, que é com o Espírito Santo diariamente, né? Mas nós vamos parar aí para a gente dar continuidade, porque senão a gente avança aqui, mas assim, só para pôr um ponto para a próxima aula, Paulo ele entendeu, ele se arrependeu. E o que falta para a igreja de hoje é confessar o seu pecado. Ele fala assim, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, ele tem a coragem. E hoje o que falta para a igreja? Esse alinhamento, eu creio que esse alinhamento ele precisa revelar o caráter. As pessoas pedem o poder de Cristo, mas não pedem o caráter de Cristo. Eu acho que nós precisamos pregar isso. Né? Eu tenho pregado isso nas igrejas, as pessoas vêm depois do culto, pastor, eu quero confessar alguns pecados. A pastora está ali, o pastor está ali, faça isso. Isso é lindo, porque em Éfeso, eles levavam os livros de feitiçaria no meio da cidade para queimar. Sim. E isso gerou avivamento. Então, você confessar os seus pecados. As pessoas estão sujas e não querem se limpar. Então, nós precisamos pregar isso e a igreja precisa voltar para isso.
Precisa ter arrependimento para vir o grande avivamento. E a unção, ela precisa estar junto com o caráter, para que realmente tenha esse alinhamento. Mas eu sei que você vai falar muito sobre isso ainda. Magnífico. Só para colocar o povo degustar o que vai rolar nas próximas aulas e é o que Deus está querendo falar nesses dias. Mike, ora por nós. Pai, eu quero pedir diante do Senhor que Amém, a palavra semeada venha frutificar em nossas vidas. Sim, 30, 100, 30, 60, 100 vezes mais. Amém. Onde, Senhor, tem uma pessoa que, por causa de preocupações com a vida, por causa de aspirações, por causa de preocupações financeiras, possa até perder ou sufocar essa palavra. Eu peço a obra do Teu Espírito. Senhor, gera, eu te peço, fome e sede. A gente citou aqui várias passagens que dá para a gente ler, não somente ler, como estudar e pedir. Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou essa palavra, fala comigo. Eu quero te pedir, Pai, coloque isso no coração das pessoas. Fome e sede da Tua palavra. Amém. E a disposição de aprender com Teu Espírito. Sim, Deus. Eu peço, Pai, que venha confirmar a Sua palavra nessa noite. Sim, meu Deus. E que nos torne, Senhor, a Sua palavra em pessoas aptas para viver e pregar a palavra. Amém. O Evangelho do Reino. Te pedimos, Pai. E nesse momento, Pai, eu quero colocar as pessoas enfermas diante do Senhor. Sim, meu Deus. E pedir, Senhor, cura. Ser curado da cabeça aos pés. Repreendo o espírito de coronavírus. Em nome de Jesus. Repreendo o espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, sai dessas vidas. Da cabeça aos pés, serem curados. Todos os órgãos, todos os sistemas, todas as células. Enfermidade saia, fuja, conforme a palavra. Em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja santificado. As suas pisaduras honradas. E o Pai glorificado. Sim, papai. Em nome de Jesus. Amém.